vamos mudar totalmente de assunto antes de acabar o Acorda Metrópolis para falar de esporte, porque o final de semana foi movimentado pelo Brasileirão, com apoio do Metrópolis. O Botafogo e o Inter se enfrentaram aqui no Mané Garrincha. E quem acompanhou esse jogo de muito pertinho e os outros jogos da rodada foi o repórter Matheus Arantes, que está aqui no estúdio comigo já. Muito bom dia, Matheus, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath, bom dia a todos que estão assistindo. Pois é, eu estava lá de pertinho mesmo, eu estava lá trabalhando no jogo. E rapaz, que jogão, viu? Metrópolis Esportes é sempre sinônimo de bom jogo de futebol, né? Confesso que eu estava na expectativa ali para ver o Danilo, né, o meio-campista do Botafogo, se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols, empatado com o Carlos Vinícius também com 7. Muito interessante, um volante sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Surpreendente aí a campanha do Danilo, que está na temporada mais artilheira da carreira. O jogo ficou 2-2 e o Danilo, é claro, fez um golaço. Ele foi o grande nome assim, do jogo. E após a partida eu tive a oportunidade de entrevistar o treinador Franklin do Botafogo. E é claro que eu não podia perder a oportunidade de perguntar sobre uma possível venda do volante Danilo, né? Porque ele é o grande fruto de renda, digamos assim, do Botafogo. O Botafogo que está precisando de dinheiro por questões financeiras, está vivendo uma situação financeira complicadíssima. E o Danilo possivelmente não fica no Botafogo após a Copa do Mundo. Ele deu uma esquivada ali, falou que tem muitos jogadores que são desejados, mas não respondeu, né? Deu aquela ensaboada e conseguiu fugir ali no cantinho. O jogo ficou 2-2 e tivemos outros jogos na rodada, né? Sem o Neymar, o Bahia e Santos empataram em 2-2 lá na Fonte Nova. O Remo perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Botafogo e Internacional empataram em 2-2 e o São Paulo venceu o Mirassol. E aí no domingo tivemos mais jogos. O Grêmio, como bem dito, Carlos Vinícius, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não marcou, mas teve gol anulado. O Grêmio teve 3 gols anulados na partida. Pois é, rapaz, eu fiquei chocado. A cada gol anulado eu falei, agora vai, anulado, agora vai, anulado. E o Curitiba ainda teve 2 jogadores expulsos, então foi bem assim, um jogo muito agitado. Não, a trabalheira para fazer um gol, imagina fazer 3 e tudo anulado. Que isso? Pois é, mas mesmo assim o Grêmio ganhou por 1-0, o que ajuda na tabela. Já o Corinthians também ganhou do Vasco e novamente com jogador a menos. O André, que tinha sido expulso contra o Palmeiras por pegar ali na genitália, por fazer um gesto obsceno, foi expulso novamente. Dessa vez ele deu entrada muito forte no Thiago Mendes, o volante do Vasco, e deu uma tesoura ali por trás, foi expulso ali. Então o Corinthians ficou mais ou menos uns 60 minutos com um jogador a menos e o Vasco, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu empatar o jogo. O Corinthians venceu com o gol do Matheus Bidu, o lateral Matheus Bidu. Já o Atlético Paranaense venceu o Vitória por 3-1. O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 32 pontos em 13 jogos. E desses 13 jogos são 10 vitórias, tá? Muita gente fala do estilo de jogo do Palmeiras, que não agrada, que não é bonito ao olhar, mas tá dando resultado, né? Um golzinho de diferença ali, vai vencendo. Muita gente critica pelo fato do Palmeiras jogar na ligação direta e adivinha. Ontem o Palmeiras ganhou com ligação direta. Tá dando resultado. Alguns gostam, outros não, dividem opiniões, mas o Palmeiras está na liderança do campeonato. E quem vem na cola com um jogo a menos, com 26 pontos, é o Flamengo, que goleou o Atlético Mineiro por 4-0 lá na Arena MRV, lá em Minas Gerais. O Pedro deu um show, tá? O Pedro está em grande fase, muita gente pedindo centroavante na seleção brasileira. Vamos ver se o Ancelotti vai levá-lo. Eu acho complexo essa situação, porque dia 18 agora já é a convocação final para a Copa do Mundo, dia 18 de maio, e ele não chegou a testar o Pedro. Ele teria testado na penúltima convocação, só que o jogador se lesionou. Logo ficou fora e não foi testado por Ancelotti. Eu acho uma situação um pouco difícil de acontecer, já que ele não foi testado pelo italiano. E para encerrar a rodada, o Fluminense, que também está muito bem no campeonato,
com a mesma pontuação do Flamengo, mas em terceiro lugar, é o Fluminense, que venceu a Chapecoense por 2-1. E, Nath, você falou sobre eleições? Sim. Tem outra coisa que tem esse ano também, né? Tem uma tal de Copa do Mundo. Um campeonatinho pequeno. Só que eu venho com uma notícia triste, né? Eu tô só falando de coisas boas. Éder Militão está mesmo fora da Copa do Mundo. O jogador teve uma lesão muscular na coxa esquerda e ele estava em dúvida, refletindo se faria um tratamento mais conservador, voltaria em 5 semanas e possivelmente conseguiria disputar a Copa do Mundo, mas poderia colocar em risco a sua carreira, né? Poderia ter uma reincidência ali na lesão. E o Éder Militão é um jogador que já sofre com problemas físicos. É um grandíssimo jogador, mas tem essa questão do físico. Ele optou pela cirurgia e vai ficar afastado por cerca de 5 meses. Nossa. Então, Éder Militão fora da Copa do Mundo, uma grande baixa para a seleção brasileira. Pois é, Matheus, esses momentos finais aí, para o mundo todo, né, para os jogadores do mundo todo, são muito complicados. A gente estava conversando, eu e o Cleverton Silva, na semana passada, sobre isso, grande, né? Tonton. Grande Tonton. E... ai, que tristeza, né? Jovem, vai ficar fora da Copa do Mundo. Eles, óbvio, querem jogar pelos clubes do mundo inteiro, mas a própria seleção é o grande momento da vida desses caras, né? E tá tendo muita lesão, viu, Nath? Muita lesão. Nesse final de semana mesmo tivemos um jogador, o Xavi Simons, que lesionou e tá fora da Copa do Mundo. Ele é titular da seleção holandesa. Então, assim, tá tendo um número altíssimo de lesões. O Mbappé mesmo virou dúvida para a Copa do Mundo. Temos o Yamal do Barcelona, o Arda Güler. Assim, são jogadores... Desses 3 que eu citei, os 3 são os principais jogadores de suas respectivas seleções. Mbappé na França, Arda Güler na Turquia e o Yamal na Espanha. Então, assim, são jogadores que estão correndo risco de ficar fora. Temporada de jogos cada vez maiores, cada vez mais jogos e, obviamente, cada vez mais lesões. Quem paga o preço são os jogadores. Exatamente. É isso, então. A gente vai seguir acompanhando a editoria de esporte. Também tem canal no YouTube, né, Matheus? Vários trechos que você falou aí, a gente assistiu dos jogos do Brasileirão. O pessoal não perde nada lá em Metrópolis Esportes, né? Não perde nada e é claro que eu tenho que ressaltar que o Metrópolis é a casa da Série D. Este final de semana foram 20 jogos. Todo final de semana a gente transmite 20 jogos por rodada. Tem jogo para todo canto. Entra lá no Metrópolis Esportes, se inscreve, deixa o seu like e, claro, acompanhe também as nossas redes sociais Metrópolis Esportes no Instagram e no TikTok. Perfeito. Tá dado o recado, Matheus Arantes, do esporte aqui de metrópolis.com, que também tá no nosso YouTube. Valeu, Matheus.